meu nome é Leidiane Caramel, eu sou arquiteta e eu ajudo profissionais das áreas de engenharia e arquitetura a acelerarem seus processos de projeto utilizando um único software BIM, que é o Revit. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre organização. Então, organização faz a gente ganhar tempo? Eu acho que ninguém discorda disso, né? No máximo você pode não ser muito organizado, no máximo você pode achar que, às vezes dá muito trabalho me organizar, vou fazendo as coisas mais rápido. Isso é verdade, eu também falo essa, hein? Muitas vezes a gente tá lá no embalo de fazer um projeto, alguma coisa, a gente acaba não se importando com isso e vai virando um caos. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma ferramenta que te ajuda com isso, com a bagunça que vai gerando no seu projeto e que muita gente não conhece. Então, como que você se organiza dentro do Revit? Então, a gente vai falar especificamente sobre como organizar a sua documentação de projeto, que é suas plantas baixas, seus cortes, suas elevações, essas vistas, vamos chamar assim. Mas também vale para folhas, também vale para tabelas, tá bom? Você vai ver mais à frente. E onde é que está essa documentação? Então, gente, deixa eu só dar uma contextualizada. No primeiro intensivão do Revit que teve, que foi uma série de lives também, igual tá sendo esse desafio 5x, alguém teve essa dúvida, veio me perguntar e no final da live eu tirei essa dúvida. Então, eu levei, tipo assim, eu não sei quanto tempo exatamente, mas vamos supor que eu levei uns 5 minutos para explicar como é que você fazia. Eu mostrei o quê? O passo a passo. Como é que você... Era só para tirar uma dúvida, eu só mostrei para a pessoa entender o que ela tem que fazer para organizar o que ela queria. Então, hoje eu já estou trazendo uma live específica para falar só sobre isso, porque minha intenção não é ficar passando a sequência de cliques que eu tanto falo que não sou muito a favor. Então eu vou tentar explicar de uma forma assim mais para te fazer pensar um pouco. Por isso que eu já deixei esse slide aqui, ó, escrito onde está a documentação, sem a resposta, que é para te incentivar a pensar um pouquinho. Não precisa responder no chat nem nada, se quiser responder pode responder, mas eu acho que eu sou muito afobada para esperar alguma resposta, não vou conseguir ficar enrolando até aparecer alguma resposta, né? Então, só pensa com você, quando eu te perguntar alguma coisa, tenta pensar para estimular mesmo, e aí depois eu vou mostrando, você vê se você estava seguindo uma linha de raciocínio correta, para você começar a desenvolver isso, de pensar em como que o Revit funciona mesmo. Então vamos lá. Onde está a documentação do nosso projeto? Vamos lá para o Revit para ver. Então, nossa documentação fica toda aqui, olha. Então eu tenho aqui, pode ver que tá bagunçado isso aqui, hein? Peraí, só deixa eu desfazer umas coisas aqui para garantir que está tudo certo. Então, olha, minhas vistas estão todas aqui. E como que é o nome desse lugar, então? Esse aqui é o navegador de projetos, eu falo bastante sobre ele. Então, nossa documentação fica aqui no navegador de projetos. Se eu quero encontrar uma planta baixa, um corte, uma elevação, uma folha, enfim, eu tenho tudo isso aqui no navegador. No navegador de projeto. E por que você vai, então, organizar isso? Porque conforme o projeto se desenvolve, como eu já falei antes, é comum que você vai duplicando muitas vistas, que vai aumentando o número de vistas que você cria. Seja, por exemplo, você fez lá uma planta do térreo, uma planta baixa do térreo. Aí depois você quer utilizar essa planta para fazer o projeto executivo, por exemplo. Então você vai querer deixar ela em um estilo. Aí você duplica ela. Aí depois você quer apresentar para o cliente com layout, alguma coisa assim. Aí você duplica de novo. E tem outro tipo de informação. Então, você sempre está trabalhando, duplicando essas vistas e vai controlando o que vai aparecer nela ou não. Porque você não vai criar um novo desenho igual acontece no AutoCAD. Então, isso acaba gerando muitas vistas. Quanto mais você desenvolve seu projeto, quanto mais coisas você for adicionando a ele, mais vistas vai ter. E também, na maioria das vezes, quanto maior um projeto, mais complexo, mais vistas você vai ter também. Mais vistas, mais folhas, enfim. Então, se você está começando no Revit, se você começou com um projeto pequeno, pode ser que você ainda não tenha sentido isso. Mas eu já trouxe aqui, olha, um projeto que tem um monte de... Olha só, isso aqui é só as abinhas para abrir. Então, vou pegar aqui, olha, planta de piso. Olha o tanto de planta de piso que tem nesse projeto. Isso daqui é só planta de piso. Entendemos por que você vai organizar isso. Tá, e como é que você vai definir essa ordem? Porque, olha só, nesse projeto, então, tá vendo que existe uma organização, mesmo que o seu projeto vai estar diferente.
Já te aviso, não espere que esteja igual esse daqui, porque esse daqui já foi feito em um template diferente, enfim. Então, a gente pode notar que eu tenho aqui plantas estruturais, plantas de piso, plantas de forro, tá tudo dividido de alguma forma, e dentro, essa forma que tá tudo organizado também, que é por ordem alfabética, tá seguindo uma lógica, tudo isso tem uma lógica. Então, muitas vezes você acha que você está refém do que o Revit te oferece, que ele te mostrou isso e é isso que você tem para trabalhar. Se vira, vai virando uma bagunça, se vira aí para achar o que você precisa. E não é bem assim, você tem acesso a essa lógica. Então, você consegue editar, alterar a forma que isso tudo vai aparecer. Então, é desse navegador de projetos que a gente vai aprender a organizar hoje. Então, o nome da ferramenta que define essa lógica é organização do navegador. Deixa eu ver. Então, essa organização do navegador te permite organizar suas vistas, folhas e tabelas. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. E como é que você faz para acessar, então? Olha, eu deixei tudo minimizado aqui. Então, dentro eu falei que a gente pode organizar vistas, tabelas e folhas. Então, em cima desses nomes aqui, dessas categorias, eu posso clicar com o meu botão direito e eu tenho essa opção Organização do Navegador. Olha, então para vistas aparece. Aí depois eu tenho aqui legendas. Para legendas não vai ter. Olha só, não tem organização de navegador aqui. Aí tabelas. Aqui, organização do navegador, tá mais aqui para baixo. Tabelas também tem. Aí cliquei em alguma coisa. Depois folhas. Falei que folhas tem, né? Então, organização do navegador também. Então tá. Vistas, tabelas e folhas a gente consegue acessar só clicando com o botão direito em cima e vindo em organização do navegador. Aí ele abre essa janela para mim, a gente já vai conversar sobre isso. E outra opção para você acessar essa organização do navegador é vindo aqui em vista. E aqui, olha, no cantinho tem interface do usuário. E aí aqui embaixo, organização do navegador. É só clicar que ele abre para você. Repare que a gente tem aqui em cima algumas guias, umas abinhas, né? De vistas, folhas e tabelas. Igual a gente tinha conversado que a organização do navegador te permite organizar esses elementos. Então, quando eu vim aqui pela interface do usuário, abriu direto aqui em vistas. Agora, se eu vier aqui pelo navegador de projetos mesmo, selecionar folhas, clicar com o botão direito organização do navegador, pode ver que ele vem direto aqui em folhas. Só explicando para você entender mesmo, porque é muito fácil de você alternar entre essas abas. Então, da forma que você escolher vir aqui, é muito tranquilo de navegar. Então, tá bom. Então, o que isso significa? Se você nunca chegou até aqui nessa tela, pode ser que você se assuste um pouco, porque você não está familiarizado, isso não se parece com nada assim que a gente tem dentro do Revit, não tem nenhuma janela parecida com isso. Ou então, se você já chegou até aqui, você pode ter dado uma olhada e falado, e saiu correndo porque você não faz a menor ideia do que isso significa. E por que eu digo isso? Porque eu também já passei por isso. Então, olha só, a gente tem alguns nomes aqui que estão funcionando como a regra de organização do nosso navegador. Então, olha, aqui está em all, que seria todos. Esse aqui eu não consegui renomear, os outros estavam em inglês, eu renomeei, mas o que é de todos relativo a todas as minhas vistas, ele não deixa renomear. Então, olha só, quando eu abro aqui vistas, então tá aqui dentro todas as minhas vistas, e mesmo assim, eu não abro e tá simplesmente tudo aqui. Eu ainda tenho uma subcategoria que eu posso chamar, que é aqui, então, dividindo novamente pelo tipo. Então, eu tenho plantas estruturais, plantas de piso, enfim. Essa é a ordem que está organizada aqui. Vamos ver como é que isso está funcionando lá dentro. Vou clicar com o botão direito, organização do navegador. Então, vamos pegar outra opção aqui para a gente ver aplicado. Vou pegar, então, disciplina para a gente ver. Vou selecionar e vou dar um OK para a gente notar o que vai acontecer de diferente aqui. Ó, OK. Aparentemente nada. Só que agora, quando eu clico para abrir, eu tenho outra subcategoria, que é arquitetura. Então, como é que está funcionando essas guias aqui? Não se preocupa com isso por enquanto, tá? Se você tá um pouco perdido, eu só tô querendo mostrar mesmo como é que a configuração lá dentro daquela janela tá influenciando aqui. Então, vou deixar aberto aqui, olha, em arquitetura. Aqui, olha, então eu tenho arquitetura e coordenação. Então, vou voltar lá para dentro. Organização do navegador. Para eu entender o que está acontecendo, eu vou vir aqui em editar. Ele me abre agora uma janela com duas abinhas.
que isso aqui significa? Primeiro, eu tenho essa opção de filtrar, que aí você vai, se você não, aqui tá como nenhum, então não tá filtrando nada, tá aparecendo todas as minhas vistas. Se eu configurar alguma coisa aqui, por exemplo, eu posso definir o que eu quero que apareça, algum tipo de vista que eu quero que apareça e outras não. Então eu posso adicionar um filtro para trazer só as vistas que eu quero. Não é o caso aqui, a gente só está preocupado com a organização. Então a gente vai para a próxima abinha, que é agrupar e classificar. Então olha só, ele começa agrupando por família e tipo. Por isso que a gente vê primeiro plantas estruturais, plantas de piso, plantas de forro, vistas 3D. Isso aqui é o tipo dessas vistas. E depois a gente tem disciplina. Então, olha só, eu tenho arquitetura e coordenação, que eu consegui ver até agora. São o que isso? Disciplinas. E se eu continuar adicionando informações aqui, ele vai criando mais abinhas, mais categorias uma dentro da outra. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero... vou colocar título da página, acho que não tem nada definido, mas só pra gente ver que vai criar uma subcategoria, tá? Ok. Disciplina, ok. Agora eu abro aqui a arquitetura, olha. Aqui tá com o maisinho porque eu não tenho nada definido. Tá, então, entendeu aí mais ou menos como é que funciona? Como é que você vai adicionando uma abinha dentro da outra, uma categoria dentro da outra. Mas aí, o que eu quero te perguntar agora é, você conseguiu entender como que ele está organizando isso? Por meio do quê? A gente tem falado bastante sobre isso durante esse desafio 5x. Então, a forma que ele puxa, olha, vamos pegar aqui, é arquitetura. O que é isso, arquitetura? Vou pegar uma vista aqui, olha, para a gente olhar. Se eu vier no meu painel propriedades, eu tenho aqui, olha, disciplina arquitetura. Então, esse é o valor do meu parâmetro e disciplina é o meu parâmetro. Então, resumindo, ele está organizando, puxando os nossos parâmetros que a gente tem. E são parâmetros de quê? São os parâmetros relativos à vista. Então, quando eu vou lá naquela lista, vamos voltar lá. Editar, agrupar e classificar. Tudo isso daqui é uma lista de parâmetros que eu tenho relativo ao quê? Às minhas vistas, porque eu estou trabalhando as minhas vistas. Então, a gente volta a falar dos parâmetros, da importância deles, e a gente entende que a gente pode utilizar os parâmetros não é só lá para as tabelas, não é só para um identificador de material, não é só para puxar algum tipo de informação que a gente já conversou, a gente também consegue organizar as nossas vistas utilizando os parâmetros. Então, tá bom. Hoje, a gente vai fazer um caso aqui que vamos supor que a gente queira dividir as nossas vistas em vistas para apresentação, imagina que você vai apresentar para o seu cliente, e projeto técnico, que aí você vai fazer lá mais a parte técnica mesmo. Então, vou utilizar essas duas formas para classificar as minhas vistas. Você pode adicionar ainda muito mais, mas a gente vai começar dessa forma. E vamos conversando. Tô querendo colocar aí os bois na frente da carroça, mas vamos conversando. Beleza, entendido aí como é que você acessa a sua organização do navegador, como é que ele tá filtrando, qual que é a lógica dele organizar isso daqui para você, você entendeu que ele tá utilizando os parâmetros. Agora, você pode pensar, beleza, mas e como é que eu vou dizer para ele que eu quero dividir em apresentação e em projeto técnico? Porque eu não tenho essa informação em lugar nenhum. Vamos dar uma olhada se não tem mesmo. Olha, eu vou selecionar um detalhezinho. Quando eu quero visualizar, então, os parâmetros das minhas vistas, eu posso tanto abrir ela aqui na minha área de trabalho, olha só, eu tô com essa vista aberta, nicho lavabo externo. Quando eu não estou selecionando nada, tudo que aparece no painel propriedades é relativo a essa vista. Então, eu posso ver aqui, olha, planta de piso, nicho lavabo. Ele está me dizendo da onde que estão vindo essas propriedades que eu estou vendo aqui, esses parâmetros. Outra opção é eu selecionar no meu navegador de projetos sem precisar abrir. Olha, eu vou pegar aqui, olha, level 8. Cliquei, pode ver que mudou aqui as configurações, o que aparece para mim. E aqui eu vejo que, então, essas configurações são referentes à planta estrutural level 8. Então, tá bom, entendemos aí como é que você faz para ver seus parâmetros. Então, você pode pensar agora. Vou pegar uma vista... Meu Deus, eu vou só tirar a organização aqui. Tá meio complicado. Vou deixar assim.
Então, você sabe agora que você quer dizer para o Revit, você precisa de um parâmetro para dizer o que vai ser de vista para projeto técnico e o que vai ser vista para apresentação. Então, vamos dar uma olhada se não tem nada aqui. Selecionei aqui, olha, box banheiro, e a gente dá uma olhada no que tem de parâmetros aqui, se não tem nada que ajude a gente. Então, você pode dar uma olhada aí. Olha só, os parâmetros, eles não estão vazios. Lembra que a gente conversou que às vezes se você tiver um parâmetro vazio, você pode utilizar? Enfim, para esse caso aqui eu não recomendo, tá? Eu recomendo você criar um parâmetro mesmo. Já tô dando spoiler, né? Então tá, a gente não tem nenhum parâmetro. O que a gente precisa fazer? Criar. Como é que a gente cria um parâmetro para o nosso projeto, então, para aparecer aqui nas vistas? Ou você pode dizer, Leide, eu também quero que as minhas folhas sejam organizadas dessa forma. Eu quero dividir as folhas que vão ser enviadas para projeto técnico, que vai ser de apresentação. Então, tudo bem, como é que a gente faz para dizer para o Revit que esse parâmetro ainda vai ser associado às vistas e às folhas? Então, vamos entender. Quando eu quero criar um parâmetro aqui dentro do programa, a gente já viu como é que a gente cria os parâmetros de famílias, né? A gente criou parâmetro de cota, parâmetro de material, parâmetro de visibilidade. E aí, nessa parte de modelagem de família é diferente. Aqui dentro do Revit, quando você quer criar um parâmetro para o seu... Aqui dentro da modelagem do seu projeto, quando você quer criar um parâmetro de projeto mesmo, você vem aqui na guia Gerenciar. Aí o Bruno está me dando oi. Olá, Bruno. Bruno, meu amigo. E, então, olha só. Eu tenho um monte de íconezinho aqui nessa guia Gerenciar. Onde é que está parâmetros do projeto? Está aqui. Não se confunda com parâmetros compartilhados e parâmetros globais, que a gente também tem essas opções. Então, olha, parâmetros do projeto que a gente está precisando. Esses compartilhados e os globais são um pouquinho mais avançados, então foca em parâmetros do projeto. Eu vou clicar. Não se assuste com a minha janela, tá? A sua não vai aparecer assim, é porque já foi trabalhado muita coisa aqui nesse projeto. Como você pode ver, tem um monte de vista, precisou ser criado muita coisa. Então, eu abri essa janela aqui, para você vai estar bem mais tranquilo, bem mais limpo do que isso. E a gente vai adicionar um parâmetro, então. Clicar aqui para adicionar, para começar a criar o nosso parâmetro. Então, ele abriu para mim essa janela. Não se assuste novamente. Ele pede para eu definir o parâmetro e é de projeto. Lembra que a gente falou que de projeto não é compartilhado. Aqui eu também tinha o parâmetro compartilhado, não é, tá bom? E agora, a gente vai só digitar o nome desse parâmetro. Então, eu vou dar um nome de representação. Representação. Da outra vez que eu comentei que eu tirei essa dúvida em uma live, eu coloquei o nome de fase, que daí eu coloquei como anteprojeto, projeto legal, esse tipo de fase que eu estava me referindo. E isso causou bastante confusão, porque as pessoas começaram a associar com as fases de projeto que a gente tem aqui dentro mesmo do Revit para configurar. Então hoje eu não vou falar de fases para não fazer essa confusão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? As pessoas estavam achando o quê? Que depois por eu definir aqui fase, falar que uma vista ia ser referente a um anteprojeto, que a minha fase de projeto, que é outro negócio, que se você não tá entendendo, ignora, tá bom? Ia ser toda influenciada por conta desse parâmetro que eu adicionei aqui. E não. Isso que a gente vai fazer agora é simplesmente uma informação de texto que a gente vai utilizar para classificar aqui o nosso navegador de projetos, tá? Não tem nenhuma influência nas fases de fato. Então, olha só, eu digitei aqui representação e agora, disciplina comum mesmo, tipo de parâmetro. Agora eu vou dizer que é um texto, olha só, eu tenho bastante opções aqui, tenho sim ou não, área, ângulo, número inteiro, enfim. Então, como eu vou digitar, é um parâmetro de texto. Texto, beleza? E agora aqui do lado em categorias é onde eu digo para o Revit onde que ele vai aplicar esse parâmetro para mim. Se vai ser nos meus telhados, nos meus pisos, nas minhas paredes, enfim, como a gente já conversou, é nas nossas folhas e nas nossas vistas. Então aqui eu vou selecionar vista, vistas e folhas. Aqui. E um detalhezinho, eu também tenho que escolher entre parâmetro de tipo e de instância. Para esse caso é de instância, porque cada vista vai ter o seu próprio parâmetro. Se eu colocasse de tipo, por exemplo, o que aconteceria? Todas as vistas teriam só
um parâmetro, só, ia ficar tudo como técnico, por exemplo. E não é isso que eu quero. Tanto é que aqui, quando eu seleciono tipo, nem aparece para mim, ó. Se eu procurar por folhas, não tenho folhas, some, não tenho vistas também. Então, só para te dizer, instância, é um parâmetro de instância. Então, acho que, vamos ver se a seleção tá aqui ainda, tá aqui, folhas, e tá aqui, vistas. Então, tá bom, resumo dessa janela, se ela é nova para você. Você simplesmente define como parâmetro de projeto, coloca o nome que vai ter esse parâmetro, define como texto, instância já estava e diz qual categoria, onde é que esse parâmetro vai ser aplicado, que são as vistas e as folhas. Beleza, eu vou dar um OK. Ele criou aqui para mim e é só dar OK de novo. E aí você pode me dizer, mas não aconteceu nada. Porque esse parâmetro ainda não foi utilizado. Se eu for agora nas minhas vistas e nas minhas folhas, ele vai estar lá, mas a gente ainda não aplicou nenhum valor para ele. Então, olha só, vamos ver as configurações aqui dessa vista. Vamos procurar por representação, que é o nome do nosso parâmetro. Tá aqui. Representação. Agora eu posso digitar aqui, olha, qualquer coisa que eu quiser. Então, vou colocar aqui como apresentação, só para a gente colocar um valor aqui para você ver. Apresentação e aplico. Aí você pode me dizer, não aconteceu nada ainda. Não aconteceu nada ainda. Por quê? A gente até agora, o que a gente fez? A gente definiu que a gente queria uma organização que ia precisar de um parâmetro que não existia. Então, a gente foi lá e criou esse parâmetro. Mas a nossa organização do navegador aqui, essa sequência que está sendo exibida, não foi mexida ainda. Então, a gente precisa mexer nela. Agora que a gente já tem um parâmetro, a gente pode mexer nela. Então, vamos voltar lá para a organização do navegador. Vou clicar com o botão direito, organização do navegador. Então, aqui em vistas, olha, eu poderia editar algum desses, mas eu te recomendo criar um novo. Então, cria aí olha, vou clicar aqui em novo e coloca um nome que você vai identificar. Então, nesse caso, eu estou classificando pela representação. Representação que eu digo é gráfica, tá? Se é técnico ou se é apresentação. Então, eu vou colocar aqui o nome de representação também, que eu me identifico assim. Não tem certo e errado, é o jeito que você vai entender. OK. Ele abriu aqui já. Ó. Seleciono, então, editar. Ele abre para mim. Então, a gente já entendeu que aqui é só se a gente quiser excluir aí algumas vistas, essa guia filtrar, é para estar filtrando mesmo. Às vezes eu não quero que apareça alguma coisa. Não é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vem aqui para agrupar e classificar. E agora, aqui nessa lista, olha só, a representação está aqui embaixo. Eu posso utilizar esse parâmetro agora. Então, vamos colocar representação. Representação, vamos só colocar isso por enquanto. OK. Agora, não esquece de habilitar, de escolher representação, porque antes estava aqui. E OK. Olha, já mudou. Então, agora eu só tenho uma guia apresentação e outra com os pontinhos de interrogação. Por que isso? Porque tudo isso daqui, que são todas as outras vistas, não tem um valor de parâmetro atribuído aí para representação. Eu só adicionei o valor para uma vista, que foi a que eu te mostrei. Então tá aqui, olha, planta de piso, nicho, lavabo externo, eu defini como apresentação. Então agora a gente pode selecionar aqui, olha, e ir atribuindo. Eu tenho vista pra caramba, olha só. Tudo isso aqui de vista. Você pode selecionar mais de uma, tá? Segura o Shift. Olha, eu selecionei múltiplas famílias, então vamos... não deu. Aqui ainda não. Ó, selecionei 3 aqui. E agora eu vou colocar aqui como se fosse outra categoria, para criar uma nova categoria, então, que é técnico, que a gente quer dividir. Então, eu digito aqui, técnico. Agora, eu vou minimizar. Pode ver que criou. Então, já tem apresentação e tem o técnico. Então, agora o seu trabalho é classificar essas vistas da forma que você quer que seja organizado. Então, vamos supor que todos esses cortes aqui... peraí. Não sei, tá falando... família diferente, eu não tô conseguindo colocar um pra esse corte, mas beleza. Então, ó, eu vou pegar aqui, vamos ver. Vou pegar bastante, um tanto aí, ó. Seleciona o primeiro, segura o Shift e leva até lá embaixo. Então, por algum motivo, eu não tô conseguindo pegar esse corte B aqui. Não vou esquentar a cabeça com isso agora. Então, vou deixar ele pra lá. Eu venho aqui e
escolha. Agora, se eu clico com a setinha, eu já posso escolher uma das opções criadas. Antes eu não tinha nada criado e tinha que digitar. Então, se você quer criar aí um projeto legal, alguma outra categoria, você também pode fazer isso agora. Você digita o que você quiser. Você quer colocar aí, ó, G, você consegue, aplica e vai criar essa subcategoria para você no seu navegador. Então, eu vou colocar tudo isso daqui como técnico, aplicar, e as coisas vão sumindo. Olha, vamos pegar mais aqui. Colocar tudo isso daqui como apresentação. Tem coisa pra caramba. Então, assim, resumindo, não vou arrumar tudo isso aqui não, tem muita coisa. Olha, então tudo que tá com pontinho de interrogação, você tem que atribuir o seu parâmetro. Se você atribuir parâmetro para todas essas vistas que estão aqui dentro, essa categoria vai deixar de existir. Então, você faz isso para assumir com tudo. É bem bacana. Você pode organizar do jeito que você quiser. Eu estou dando um exemplo simples aqui, que é de representação, mas você pode fazer de muitas formas, que, sei lá, igual eu coloquei fase, que seria anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, enfim. E eu só não quis usar esse nome agora para não confundir mesmo, porque da outra vez na live causou confusão. Porque eu criei um parâmetro fase, com esse nome fase, e aqui a gente também tem lá embaixo, olha, tem a categoria de parâmetros fase, subgrupo, e tem um parâmetro que se chama fase, então eu também não ajudei, né? Então, eu não trouxe nada de fase hoje para não confundir. Então, tá bom. Fiz isso, tá tudo certo. Vamos ver. Ah, tá. Então, olha só, a gente fez o quê? A gente organizou as nossas vistas. As nossas folhas, vamos ver. Tá tudo, não foi alterado nada. Então, se eu quero organizar as minhas folhas, eu faço o mesmo passo a passo. Vem aqui, então, em organização do navegador. Agora, ele abriu direto aqui em folhas. Pode ver que essa representação foi aplicada, está sendo utilizada só em vistas. Se eu quiser para minha folha, eu vou ter que criar um novo também. Então, posso vir aqui e digitar representação. Ok, e vou fazer da mesma forma. Agrupar por representação. Ok, habilito e ok. Agora ele abriu para mim e eu vou fazer o mesmo passo a passo de definir, então, um valor de parâmetro para essa representação, que vai ser lá o técnico ou a apresentação. Já tô confundida, estou falando apresentação e representação na hora certa, mas vocês entenderam. Então tá bom. Vamos dar mais uma explorada aqui então. Vou abrir aqui, não, deixa assim mesmo. Vou voltar aqui na minha organização do navegador, em vistas mesmo, editar. Agora, a gente pode continuar criando subcategorias. Então, por exemplo, agora, eu não tô gostando que aparece dessa forma, que eu abro o técnico e tem corte junto com planta baixa, nesse caso não tem, droga. Aqui, ó, tem corte junto com elevação, não, eu quero separado, eu quero que os cortes fiquem junto com os cortes, a elevação junto com a elevação. Então, beleza, como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá, organização do navegador, editar, agrupar e classificar. Então, primeiro a gente começou agrupando por representação e agora a gente vai por família e tipo. Ok, ok. Olha aí agora. Agora eu tenho, depois do técnico eu tenho cortes. E aqui em apresentação eu tenho pontas de piso, elevações e cortes. Conforme você vai atribuindo, então, esses parâmetros certinho para suas vistas, elas vão ficando separadas. Eu queria ainda classificar por mais parâmetros que não existem aqui dentro do Revit, sei lá, não sei. Então, você pode fazer esse passo a passo que a gente seguiu. Você vem aqui para criar um novo parâmetro, cria o seu parâmetro. Aí, depois que está criado, lá dentro da organização do seu navegador, você utiliza esse parâmetro para puxar e agrupar novamente, para classificar. Então, galera, basicamente, eu acho que é isso. Um detalhe que eu estou lembrando aqui que eu queria falar é que, mesmo assim, às vezes pode ser que você se perca com o tanto de vista que você tem aqui. Então, o que você pode fazer quando você não está encontrando uma vista? Tem muita coisa aí? Você vem aqui, olha, em vistas, clica com o botão direito e você pesquisa, olha, pesquisar. E você digita aí alguma coisa que você lembra que tem no nome da sua vista. Então, por exemplo, banheiro. Vou clicar aqui para próximo. Ele abriu para mim, olha, pegou ali um banheiro. Depois eu vou clicando em próximo, ele vai puxando tudo que tem esse nome banheiro. Então, essa é uma forma também de você se encontrar. Basicamente é isso, galera.
Dessa forma você consegue organizar. Então vou dar uma recapitulada para ver se você conseguiu entender qual que é a lógica desse passo a passo. Então primeiro a gente começou dando uma olhada lá para você conhecer a organização do navegador. Mas a gente não fez nada até esse momento. Eu só queria te introduzir nesse assunto para você ver como é que funciona, o que tem lá, enfim. Então você definiu que você quer utilizar as categorias ali de apresentação e de técnico. Para isso, você não tem nenhum parâmetro que você possa utilizar. Então, você vai criar um novo parâmetro. E esse parâmetro você vai utilizar lá dentro da organização do seu navegador para puxar, para classificar e agrupar as suas vistas. Então, é muito simples o conceito. E por que que se perde? Às vezes porque não conecta uma informação com a outra. Então, claro, você vai precisar fazer, eu já te recomendo aí. Você viu essa live? Aplica, faz alguma coisa aí para você ver como é que funciona, para você fixar. Porque também, mesmo que eu me esforce para explicar como é que é a lógica das coisas, como que as coisas estão interligadas, você precisa praticar, você precisa entender onde é que você vai para criar um novo parâmetro, onde você vai para organizar seu navegador. E isso, de fato, você só vai conseguir se você praticar, você precisa de prática. Legal, já consigo arrumar meu projeto. Então, não tem nada de difícil, mas muita gente não conhece essa ferramenta e às vezes vê, mas não entende nada. Porque você notou que você aplica uma configuração ali quando você vai em organização de projeto ou de navegador e às vezes não acontece nada. Ou mesmo que você crie um parâmetro, não acontece nada. Você tem que estar associando essas informações para elas funcionarem. Criou o seu parâmetro, então você vai ter que utilizar ele para listar ali, classificar suas vistas. A lógica é muito simples. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a entender como é que funciona essa questão da organização do navegador. Não é nada demais, como você pode notar, assim como quase tudo no Revit, gente. Muita gente tem medo do Revit e não tem essa necessidade. As coisas não são difíceis, não são complicadas. Se você viu aqui agora como é que funciona, você conseguiu entender, você viu que não tem nada de complicado. É simples. O que falta é estar conectando as informações, entendendo o que está acontecendo ali, por que você faz uma coisa e onde é que isso vai influenciar em outra. Então, aí hoje dei o exemplo de um parâmetro que você cria lá, diz que você quer que aplique para suas vistas e todas as suas vistas passam a ter lá no seu painel propriedades esse campo para você digitar. Então esse é só um exemplo muito simples. É isso, uma boa noite, um beijo e até lá. Tchau, tchau!